Nós vamos agora trabalhar em cima de uma simulação para um projeto de uma campanha de marketing. Então, obviamente que você vai escolher dentro do grupo aquelas pessoas que já trabalham para desenvolver um plano de marketing e estabelecer as metas principais que vão fazer parte das questões que serão apresentadas ao algoritmo, ou das atividades ou dos eventos para chegar ao objetivo final. Este grupo vai fazer um planejamento para uma campanha de comerciais da linha Orion de limpeza, e esta campanha é direcionada para a TV, ou seja, áudio e vídeo direcionados para a TV. Então, com base na questão apresentada, nós vamos procurar no livro as passagens que dizem respeito a esta questão que deveremos apresentar. Vocês já devem ter visto os outros vídeos e sabem que existem pelo menos 3 formas de dar entrada no algoritmo. A primeira delas é produzindo uma frase e procurando o texto correspondente no livro. O segundo é digitando esta frase ou questão diretamente no algoritmo. E a terceira, que é a que nós vamos utilizar, que é produzindo uma frase e procurando um texto no livro que faça referência a esta frase e adaptando o tamanho dela para os 50 caracteres que o algoritmo vai receber. Então nós encontramos para a palavra planejamento, na página 30, esta frase. Também encontramos esta frase. Para a palavra-chave comercial ou comerciais, nós encontramos esta frase na página 97. Encontramos esta outra. Você não precisa pesquisar todas as passagens do livro. Você vai escolher entre aquelas que mais se aproximam da sua questão original. Então, para a palavra campanha, nós encontramos esta frase, ou este texto. Também este aqui, na página 186. E agora nós vamos ver o resultado que nós obtivemos. Para entrar no blog, nesta primeira fase, nós estamos exigindo que você solicite um convite, enviando um e-mail para o endereço de e-mail que está dentro do livro. Então, quando eu receber este e-mail solicitando a sua entrada no blog, vou retornar com um convite para você acessar o blog. Isto é para nós darmos um start que diga respeito à atividade que vai ser desenvolvida ali dentro. Então, eu vou digitar o meu e-mail. Conceito que é profundamente desanimador e covarde em relação à capacidade criativa do ser humano. Então é com este pensamento que você deve entrar para começar a utilizar o código do 20º nível. Mais algumas explicações e nós vamos aqui então já diretamente a última questão que foi tratada, o estudo de caso, que é um brainstorm para a criatividade de uma campanha publicitária, usando a terceira forma de entrada da intenção. Então a questão ao algoritmo é projeto, campanha, comerciais, linha Orion, limpeza para a TV. Aqui as frases que nós encontramos que dizem respeito ao texto original, frases que nós procuramos no livro. De todas estas, e o grupo vai trabalhar em cima disto, peito qual que mais se aproxima, de todas estas, a que nos pareceu mais próxima é esta aqui, na página 188. Amplie a campanha e peça àqueles que mantiverem por mais tempo a fita verde, para ajudarem aqueles que estão constantemente com a fita vermelha. Foi escolhida essa frase porque tem palavras-chave: ampliar, campanha. A fita verde diz respeito a um estudo que está no livro, daquelas pessoas que estão entusiasmadas, que querem progredir, que querem produzir, que estão mentalmente focadas.
Em contrapartida, aquelas que estão com a fita vermelha, que são as pessoas que estão desanimadas. Então existe aqui um embate, que é o mais ou menos vocês vão encontrar quando estiverem trabalhando em grupo. Faça o grupo interagir. Isso está escrito no livro. Então, vocês também vão precisar interagir. Está na página 188. Então, esta última frase deste parágrafo, na página 188, nos pareceu o mais próximo daquilo que nós estamos procurando. Então, nós estabelecemos a seguinte frase: amplie a campanha verde, ajudar vermelha e grupo interagir. O terceiro modo de entrada no algoritmo diz que a frase toda não cabe. Então nós vamos usar as melhores palavras que expressam o sentimento de todo o pensamento do texto recolhido no livro, que fica então assim: amplie a campanha verde, ajudar vermelha e grupo interagir. Então esta vai ser a frase que tiramos do contexto do livro, né, adaptada para os 50 caracteres que deve dar entrada no algoritmo. Então nós voltamos lá na planilha, digitamos letra por letra, completando os vocábulos, e a resposta que o algoritmo nos trouxe é a seguinte: a palavra caiu em as. Quem assistiu os outros vídeos sabe que não usamos umas ou as, os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós descartamos e passamos para a próxima, que era a palavra despesas. A segunda palavra encontrada foi começará. A terceira foi cede, ou do verbo ceder. A quarta encontrada foi início. A quinta encontrada foi você. Nós descartamos e passamos para a próxima, deve. A próxima foi até, foi descartada e pega a próxima. O também não nos serviu. Nós descartamos e pegamos a próxima e encontramos 20º. A sétima foi precisa. A oitava foi deve. O algoritmo apontou a página 110. Ela existe, mas não possui texto. Então nós descartamos e passamos para a próxima, que é a página 111. E nela encontramos a palavra você, que foi descartada, e pegamos a próxima, que é a palavra pode. Então nós tivemos uma frase assim, aparentemente sem sentido. Despesas, começará, cede, início, deve, 20º, precisa, deve, pode. Alternativa dos vocábulos. Aqui nós vamos remasterizar aquela frase aparentemente sem sentido, dando a ela uma nova imagem, jogando com os vocábulos, né, da frase em relação à versão anterior, obtendo uma frase original nova, com melhor qualidade, preservando os vocábulos. Ok? Isso vai nos dar compreensão. Então estamos dentro daquela máxima, nós estamos criando, nós estamos em processo de criação. As coisas precisam fazer sentido, nós não podemos ter preconceitos, senão nós não vamos criar. Uma música é um ato de criação sem preconceito. Um livro é um ato de criação sem preconceito. Uma pintura é um processo de criação sem preconceito. Onde entrou o preconceito, não existe mais a criação. Nós liquidamos com o processo criativo. A frase master, na primeira aproximação, nos trouxe as despesas, deve, precisa, começará, início, você deve, ceder, 20º, você pode. Na segunda aproximação, vamos levando para fazer sentido, né? Nós temos que ter um grau de plausibilidade mais próximo à nossa questão original, para gerar uma resposta concernente, que diga respeito àquilo ali, com aqueles vocábulos. Ficou assim, utilizando agora aqueles pronomes, né, que nós descartamos. As despesas devem ou precisam começar no início. Você deve ceder ao 20º. Você pode. Vamos interpretar isso aí à luz da persona, pessoal, criação. Primeiro período, as despesas devem ou precisam começar no início. Tá ali. Então, o que isso quer nos dizer? O que isso quis me dizer? Os custos do projeto precisam ser avaliados desde o início. Isso me parece bastante claro em qualquer projeto. E é o que o algoritmo está nos mostrando aqui. Que o primeiro passo numa campanha publicitária é saber quanto que o teu cliente vai disponibilizar em dinheiro para aquela campanha. Isso aí é a primeira coisa em qualquer projeto. Então,
O algoritmo demonstra que ele tem um índice de plausibilidade bastante alto. Então, o seu grupo vai elaborar um orçamento compatível com aquilo que vocês pretendem durante o processo de criação. Esse orçamento compatível, ele não é um orçamento acanhado. Nós sabemos que na medida em que diminui o orçamento, o índice de inteligência e capacidade tem que ser maior. São inversamente proporcionais. E às vezes uma equipe tem um orçamento muito grande, mas o nível de desenvolvimento intelectual não é suficiente e se acaba gastando todo o orçamento e ainda faltando dinheiro porque não houve um processo de criação eficiente para desenvolver o projeto na totalidade e na capacidade que ele poderia ser feito com uma quantidade menor de recurso financeiro. Então eu coloquei aqui, isso me parece claro, óbvio, para um projeto onde você deve ceder ao 20º. O que é o 20º? Para quem lê o livro, para quem tem conhecimento do livro, o 20º nível, sabe, né, que o 20º nível é o teto, ele é o máximo, ele é o melhor estado, a melhor condição do ser humano, ou da equipe, ou da empresa. Isto fica sempre claro no livro. Não se começa uma casa pelo 20º nível. Tu vai começar uma casa por baixo, pelas fundações, pelo alicerce. Então, o algoritmo está te dizendo o seguinte, que o grupo tem que se desobrigar, né, com o máximo de esforço possível, de não querer fazer o maior, o melhor desde o início. Porque esse orçamento, ele pode ter muito dinheiro, mas ele precisa necessariamente ser apertado desde o início. Porque o teu cliente saiba que está entregando dinheiro ou recurso financeiro e que a conta dele está em boas mãos, né? E para que vocês possam apresentar ao cliente, né, detentor da conta, um projeto dentro dos valores que ele admitiu gastar. Claro que houve uma negociação anterior. Você sabe, olha, eu tenho X em dinheiro para gastar. Então, o que o algoritmo está dizendo é o seguinte: não começa pelo 20º nível, mantenha o controle, desobriga-te de tentar fazer o máximo desde o início. O máximo tu vais conseguir lá no final, quando tiver todas as nuances, os eventos estudados. E no final ele diz, você pode. Então, na parte imaterial e espiritual de criação, o algoritmo sabe, né, ou pretende saber, ou demonstrar que as pessoas que estão participando deste questionamento têm competência, ou devem ter competência, para não fazer daquela forma. Então, ele diz, você pode, ou precisam se encorajar para ter domínio. Domínio é uma palavra que eu falo muito no livro 20º nível. Daquelas emoções grandiosas, né, imponentes. Então assiste um comercial do outro concorrente, né, e esses caras gastaram uma fortuna para fazer isso. E às vezes não, o grau de inteligência, de criatividade, o dinamismo, né, suplanta essa falta de recurso financeiro. E se possível, vocês certamente que estão me assistindo já passaram por outros cases, né, desta natureza. Muitas vezes nós temos lido isso em muitos lugares. Quem participa deste mundo sabe, muitas vezes o mais ele é menos, ou menos é mais. Às vezes tu tem muito dinheiro e faz menos, às vezes tu tem pouco dinheiro e faz muito mais. É uma questão de, volto a afirmar, inteligência, né, criatividade, aplicação da criatividade, foco, né, trabalho em grupo e tirar fora o preconceito. Quando tu tirar fora o preconceito, a criatividade nasce. Então todos deste grupo, o algoritmo admite, têm ou precisariam ter qualidades para não se sujeitar a algo imponente e de elevado custo desde o começo. Resistir é a palavra-chave. Nós estamos no começo, vamos fazer uma coisa modesta e vamos ampliando, vamos ver até onde nós podemos chegar.
Eu levei mais ou menos um tempo de 40 minutos para essa primeira fase. Obviamente que num brainstorm vocês vão precisar de várias outras sessões até chegar no resultado final. Foi só uma demonstração. Então esse foi o primeiro conselho do algoritmo do Código 20 para uma simulação de uma campanha publicitária. Então eu coloco aqui embaixo, eu vou ler para vocês. Na medida em que o jogo for se desenvolvendo, conforme a técnica descrita, nas outras rodadas, a criatividade vai sendo elaborada e se ordenando nas cabeças de cada um de vocês. Um determinado momento, né, ocorre uma fecundação de ideias e a gênese se forma. Então isso finaliza o brainstorm. É isso que nós queremos, é isso que estamos prontos para fazer. Então houve a gênese por causa da fecundação das ideias. Então, da fecundação das ideias. Então, o algoritmo é uma ferramenta que pode ajudar nesta fecundação, nessa busca, nessa criação. E a consecução do objetivo é então atingida. O objetivo inicial considera-se atingido para uma primeira rodada do brainstorm nesta fase. Então eu volto aqui com aquela frase, né, para mostrar para vocês. Na economia, o que nós incentivamos é o que tem valor. Portanto, se você estimular os eventos para que façam sentido, certamente a criatividade florescerá e o seu projeto haverá de progredir. O caminho contrário, né, é aquele que avalia o contexto sob a ótica do preconceito, que é profundamente desanimador. Às vezes a gente nem percebe que nos desanimamos por um ato preconceituoso, né? Mas a nossa alma, o nosso espírito sabe disso, e é covarde em relação à capacidade criativa do ser humano. Então muito cuidado com isso aí. Aqui as telas que eu capturei. Amplie a campanha. Colocado no algoritmo. Resposta do algoritmo. Palavra 1, página tal, parágrafo tal, linha tal e palavra tal. E assim, nesta busca ele encontrou 9 palavras. Pode encontrar mais, vocês vão ver os exemplos aí com 9, 12, 11, 10, né? Vai depender da frase que for colocada. Então, se vocês quiserem participar deste startup, né, vocês adquiram o livro, dentro tem um e-mail, leiam, obviamente, porque vocês vão precisar ler o livro. E eu estarei lá na rede social Facebook, né, na página do 20º nível, tem uma página, vocês procurem, vocês vão encontrar. E aqui no blog, por enquanto apenas para convidados, ok? Esta ferramenta que não vem como um oráculo, ela vem como um instrumento para libertar aquela parte imaterial, né, que faz parte do processo de criação. Esse é o nosso objetivo, né? Ele é uma fórmula aritmética com base no código da Bíblia, e adaptado ao livro 20º nível. Obrigado e espero que vocês tenham aproveitado e compreendido a função de ferramenta do algoritmo.